Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Voltando aqui para gravar mais um vídeo dentro da nossa disciplina escatológica, né, que é uma disciplina da teologia bíblica. E a finalidade dessa disciplina é falar das coisas futuras que irão ainda acontecer, né? Esse ensinamento escatológico, ele tem toda uma base no livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse é um livro escatológico. Você tem ali os 3 primeiros versículos, que fala das igrejas da Ásia, né? Que Deus exorta as igrejas, repreende, elogia e tal. Até o versículo 3. Do versículo 4 você tem João sendo arrebatado até o céu. Uma voz lhe disse: sobe aqui. E aquilo ali simboliza o arrebatamento da igreja. Então, a partir do versículo 4 de Apocalipse, no capítulo 1, você tem toda uma escatologia. Não tem nada acontecido ainda mais escatológico. Então João simboliza o arrebatamento da igreja. No capítulo 5, ele vê lá os anciãos, 12 anciãos sentados no trono, que representa o Velho Testamento, as 12 tribos de Israel. Aliás, ele vê 24 anciãos. 12 representa o Velho Testamento e 12 representa a igreja, os apóstolos, né? A igreja é representada na pessoa dos apóstolos. Aí depois vão ver alguns... ali nos capítulos 5, abre um parêntese, onde João vê, né, algumas coisas e anjos falam com ele. João vê também aquele livrinho e uma voz dizendo: não come, né? Pega e come. Mas dali para frente você não vê citar a igreja mais nenhuma vez. Pode ler Apocalipse com atenção. Olha, deixa eu dizer para vocês, com esse quase um ano de estudo escatológico, considerando a minha escola uma das melhores escolas que tem no Brasil, tá? Considerando isso, então você pode observar uma coisa, que a partir do capítulo, a partir, do capítulo 4, Apocalipse não menciona nenhuma vez a igreja. E nenhuma vez João mais. O que significa que a igreja foi arrebatada na pessoa de João, né? Simbolicamente, né? João simboliza o arrebatamento da igreja que vai acontecer qualquer hora. E a partir do capítulo 4 em diante, Apocalipse é todo escatológico. Fala das coisas futuras. Nada daquilo ali aconteceu. O esmagar da uva no lagar, que Deus vai esmagar a uva no lagar,
aquilo significa, aquilo é para os incrédulos. E juízo que se refere lá também é para os incrédulos. Jesus diz que a sua igreja não entra em juízo, tá? A sua igreja sofre consequência do pecado que alguns cometerem. E cada um é responsável pelos seus pecados. E essa ideia, porque tem um membro em pecado, toda a igreja passa por consequência? Não, passa por consequência aquele que pratica o pecado. Tá? Foi-se o tempo, lá no Velho Testamento, que um membro de Israel pecando, todo Israel sofria consequência. Hoje não. Cada um sofre a consequência do seu pecado. Mas eu estou falando de consequência. Eu não estou falando de julgamento. Eu não estou falando de julgamento, estou falando de consequência. A Bíblia diz que Jesus foi julgado em nosso lugar. Agora cabe a nós produzir frutos dignos de arrependimento e amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, e assim cumpriu toda a lei e os profetas, e se houver mais mandamentos, se cumpre nesses dois. Mas a finalidade desse vídeo é a continuidade do milênio de Cristo. O milênio literal, conforme a minha linha teológica entende. Porque existe mais duas linhas teológicas aí. Existe a meso, existe a pós-tribulação. A minha é pré-tribulação. A minha é pré-milenar. Existe a milenista, que diz que o milênio já está sendo vivido, já estamos no milênio. Para mim é loucura. Foi a interpretação mais boba que eu já vi na minha vida. Eu já vi, ó que tem interpretação errada. Mas essa é a errada das erradas. Dizer que já estamos vivendo o milênio. No vídeo de ontem eu mostrei aqui que não tem como estarmos vivendo o milênio. Não tem como. Né? O milênio vai acontecer depois que Cristo arrebatar a igreja. Primeiro evento escatológico. O futuro. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós ficarmos vivos. Se tivermos vivos, porque Paulo falou, porque sua geração estava viva, por ele disse, nós que ficarmos vivos, estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, estaremos com eles, com os mortos que ressuscitou lá nos ares. Lá vai acontecer o tribunal de Cristo. Lá vai ver esses crentezinhos, canarinho de púlpito, viu? Esses crentezinhos, canarinho de púlpito, que gostam de subir no púlpito e que gosta de descer a lenha, só tem mensagem para bater. Não tem mensagem para edificar, não tem mensagem para influenciar, não tem mensagem para restaurar, não. Só tem mensagem para bater. Bater em crente. Como que ele aguentasse porrada. Não aguenta nem a primeira. A Bíblia diz que quem julga será julgado. E pode procurar no fundinho deles, que você vai achar prática semelhante a que eles estão pregando para bater no que eles acham que estão falhos. Tá bom? E então no tribunal de Cristo vai ver as obras de cada um. Tá? Lá no tribunal de Cristo vai ver as obras de cada um.
Diz que as obras serão provadas no fogo. Ontem eu falei aqui de um pastor que foi arrebatado para assistir o tribunal de Cristo, o julgamento das obras. Não é para salvação nem perdição, não. Nenhum crente vai para o inferno, não. Viu? Nenhum crente vai para o inferno, não. Se a fundação dele é Cristo, ele está salvo pela fundação. A fundação dele é fundação de prova de fogo, já foi provado. Mas as obras serão queimadas. Porque Paulo disse obras feitas com madeira, feno, com palha, essas serão queimadas quando passar o fogo. Lá Jesus vai passar o fogo em todas. Quem não edificou com ouro, prata e pedra preciosa, já sabe, não vai sobrar nada, né? Porque o ouro, a prata e a pedra preciosa, ela brilha mais ainda quando recebe fogo. Mas madeira, feno e palha não, esse consome. E o tal será salvo como pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 3. Eu acho que é a partir do 13, do versículo 13. Então o pastor que disse que foi arrebatado, ele tem na internet, e eu acredito. Eu acredito. Eu acredito porque quem conta é pessoa muito séria. É um professor meu de teologia. É muito sério. Então ele viu lá o chororô. Ele viu o chororô. E não sei qual é a mais consequência que virá, além das obras serem queimadas. Ah, meu irmão, porque tem gente aí esperando ser coroado com as 5 coroas que tem no céu para ele. Ele já sonha com essa coroa. É igualmente aquele pastor que disse que quando ele chegou lá, numa visão, ele viu a coroa grande, enorme. Ele disse, aquela deve ser a minha, não é possível. Deus levou ele para mostrar a sua igreja e ele. E ele viu a coroona enorme, ele disse, aquela é minha. Não tem como não ser minha. Ninguém tem obra igualmente a mim para ter uma coroa daquela. E para decepção dele, o anjo falou para ele que aquela coroa não era dele, não. Aquela coroa era das irmãzinhas de oração. Aquela que chegava primeiro e dobrava o joelho e começava a interceder. Porque por através da oração dela é que ele tinha o sucesso que ele tinha no ministério dele. E vai ter muita gente assim, pensando em receber as coroas. Está escado receber pó e cinza. Porque o que tem de hipócrita nos púlpitos, pregando, sapateando, igual uns canarinhos no ponteiro, não está no gibi. A gente vê, fica quieto, né? Fica calado. Fica calado, deixa pra lá. Mas já está evidente que não é nada daquilo que ele está pensando. A Bíblia diz que o fogo vai provar a obra de cada um. O fogo vai provar, vai declarar a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte for queimada, sofrerá detrimento e o tal será salvo como pelo fogo. Você aceitou Jesus para valer? Foi batizado? Creu na palavra? Quem crê e for batizado será salvo? Quem não crê será condenado. Você creu nisso? Aceitou para valer? Jesus é o centro da sua vida agora? Jesus é quem manda na sua vida? Você está firmado no fundamento que Paulo lançou, que é Cristo. Você não se perde, mas as suas obras podem ser queimadas. Porque ninguém sabe a intenção das suas obras. A motivação das suas obras pode ser queimada. Tá certo? E eu acho que tem mais consequência, porque
Eu me baseio lá naquele rapaz que pegou o único talento e enterrou. O que nós temos de gente enterrando talento aí não tá gibi, meu irmão. Gente que canta que é uma maravilha. A nossa igreja é um exemplo. A minha igreja aqui é um exemplo de pessoas privilegiadas com esse talento de cantar, mas para cantar dá uma mão de obra, meu irmão. Tem deles que tem que amarrar, botar uma argola no focinho e puxar com a corda bem forte para ele ir até na frente cantar um louvor. Cheio de talento para louvor, tá? Então as pessoas é como aquele rapaz que recebeu o único talento e enterrou. E a ordem foi que lançasse aquele rapaz nas trevas exteriores e não saísse de lá enquanto não pagasse o derradeiro ceitil. O derradeiro centavo. Tá bom? Mas a Bíblia diz que quem recebeu 5 disse: Senhor, a tua mina rendeu 5. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, sobre 5 cidades eu te coloco. A mesma coisa com o 10. A tua mina rendeu 10. Porque foste fiel no pouco, sobre 10 cidades te colocarei. Isso eu entendo que é milênio. Porque milênio é um governo literal de Cristo aqui na terra. Né? Não é um governo alegórico, como muitos dizem. E nem um governo no interior, um governo de alegria na alma, de alegria emocional. Não é esse governo. O governo é literal. E eu vou provar que é literal. Porque eu fico ferrado com os amilenistas, que eu não sei como se adota a uma heresia desse tamanho. Eu fico chocado com ele em dizer que nós já estamos vivendo o milênio aqui na Terra. Como que estamos vivendo o milênio na Terra? Se a Bíblia diz, deixa eu abrir a Bíblia aqui, para não dizer que eu falo as minhas palavras apenas. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Primeiro, a recompensa, o milênio é a recompensa para os fiéis. Segundo, deixa eu ver aqui. Deixa eu falar da atmosfera do milênio aqui nessa palavra. Segundo lugar, o milênio é para redimir a criação. A criação está sujeita, está gemendo. A criação está doente, está enferma. Por isso que a terra não dá mais o que dava antes. Cada dia que passa, a terra está ficando enferma. Você que é agricultor pode comprovar isso comigo. Como era o seu cacau anos atrás. O que é seu cacau hoje? Aqui de onde eu estou pregando a palavra, há o quê? Há 30 anos atrás, um homem apanhava 10 arrobas de cacau. Hoje não apanha uma. Não põe uma arroba de cacau. Certo? O que é isso? A terra enferma. A terra gemendo com dor. E a palavra diz isso. Então, o segundo propósito do milênio é redimir a terra, sarar a terra, curar a terra, voltar àquela terra do propósito de quando Deus fez e voltar ao jardim do Éden. Esse é o segundo propósito. O primeiro é recompensar os fiéis. O segundo é redimir a terra. Pois disso em Romanos 8:20, pois a criação está sujeita à vaidade,
Não voluntariamente, quer dizer, não por ela. Não por culpa dela. A criação está sujeita à vaidade não porque ela quer ser vaidosa. O ser humano quer ser vaidoso. O ser humano quer acompanhar tudo quanto é tipo de moda. Mas a terra não. A terra está sujeita não voluntariamente. Crente vai na loja, compra tudo quanto é tipo de roupa na moda. Voluntariamente, que ninguém está forçando ele comprar. Mas ele compra. Porque o manequim é legal. É porreta. O manequim é porreta demais. É sedutor. E resolveu agora ser instrumento de Satanás. Instrumento de sedução. Por isso que escolhe as melhores modas, o que mais seduz, o que mais transparece. Mas a terra não. A terra não foi voluntariamente que ela se tornou vaidosa, mas por causa daquele que a sujeitou, o pecado e a consequência do pecado. Porque diz, por causa disso, Adão, por causa disso a terra será desse jeito. Enfermo, vai produzir cardo, espinho. Não vai ter mais a minha bênção na terra. Tá? Em Romanos 8, 21 diz: na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção. Olha o que é o milênio aqui. Remissão da terra. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Para a liberdade. Agora o seu cacau vai ter valor. Agora o seu cacau vai ter produção. Agora você vai ter orgulho do seu pé de cacau. Não para matar ninguém porque tirou uma cabaça de cacau, como se fazia no tempo dos coronéis. Mas você vai ter orgulho, prazer no fruto do seu trabalho. Também Romanos 8, 22 diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. A criação geme, suporta angústia até agora. O milênio vem redimir tudo isso aí. Agora, como é que nós já estamos vivendo no milênio, como diz os milenistas? Maior absurdo, meu irmão. Esses homens estudam não sei para quê. Agora, da boca de quem que saem essas heresias? Da boca de quem? De um Paulo Júnior. Um dos maiores pregadores que o Brasil tem, meu irmão. Um homem que vale a pena você sentar para ouvir pregar. Mas vem com essa ideia atrasada de amilenismo, pós-tribulacionismo. Então, se a igreja é arrebatada depois da grande tribulação, para que esse arrebatamento da igreja? Me diz aí. Esse arrebatamento serve para quê? Porque Jesus disse, por causa da tentação que é de vir para tentar os moradores da terra, aleluia, é que eu guardo vocês. É que eu arrebato vocês. Olha como está escrita a palavra, Apocalipse 3,10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da tentação que é de vir para tentar todos os moradores da terra. E diz que examinando o grego, esse guardar que Deus disse, ele diz que é um rapto, é arrancar da terra. Deus não diz que vai botar em certo lugar e dar uma proteção
para que não seja tocado, não. Deus disse, eu arrebato, eu arranco da terra. Tá? Aqueles que guardaram a palavra da minha paciência. Agora, se o arrebatamento é depois da grande tribulação, vai arrebatar de quê? Me diz aí. Me diga de que vai arrebatar. Porque a Bíblia diz que assim que passar a grande tribulação, Jesus Cristo descerá nos ares com a sua igreja. E ele vem para julgar as nações. E julgará. E vai ver quem foi aquele que resistiu. O anticristo passa para o lado dele. Para o milênio. Viver o milênio. O que não resistiu, o que cedeu ao anticristo, fica lá. Para ser condenado. Então, para que esse arrebatamento depois da grande tribulação? Me diz aí, me explica isso aí. Me dê uma explicação convincente. Porque eu pré-tribulacionista e eu pré-milenista, eu dou explicação. Explicação convincente. Tá? Com interpretação de texto, contexto, e não contexto isolado. Como é que nós estamos vivendo o milênio, se a Bíblia diz, em Isaías 11, versículo 6, se referindo ao milênio, ele diz, o lobo habitará com o cordeiro. Você já viu o lobo habitar com o cordeiro aonde? Quando? No ano quanto? O Isaías está profetizando aqui, meu irmão. Ele está dizendo habitará, ele não está dizendo habitou. Ele não está falando da terra do tempo do Éden, não, senão ele dizia habitou. Ele está falando habitará, está no futuro. O lobo habitará com o cordeiro, Isaías 11:6. E o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. Uma criança vai guiar essas feras, leão, leopardo, lobo, que vai estar com os pequeninos, os recém-nascidos, e eles não devoram os recém-nascidos. E uma criança guiará. Está no futuro, camarada. Pelo amor de Deus. A vaca e a ursa pastarão juntas. E as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como um boi. Leão comer palha. Apetite de sangue, de carne do leão vai mudar para apetite de comer palha como boi. Agora vem me dizer que já estamos no milênio? Como? Pega a sua criança e bota lá no meio das feras. Bota lá. E tenha fé suficiente para não acontecer nada. Só se acontecer um sobrenatural, né? Tudo é possível ao que crer. Mas normalmente não. Mas a Bíblia está dizendo aqui que normalmente vai acontecer isso. A criança vai conduzir, vai apacentar esses animais. A criança vai apacentar esses animais. Como é que nós estamos vivendo o milênio? Me diz aí. Hein? Me fala assim, me explica assim. Contexto. Com contexto, à luz da palavra, me explica assim. Como eu estou explicando aqui, examina aí o que você acha. Na palavra. Isaías 11, 9. Vem me dizer agora que Isaías está aqui falando alegoricamente, tá? Vem me dizer que Isaías está falando alegoricamente. Vai querer me dizer. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá. A terra não é só o monte aonde Jesus está.
estabelecido com a igreja, não. O monte é o de Sião. O santo monte que Jesus está falando aqui é o de Sião, lá em Jerusalém. Jerusalém será a capital do milênio, como será também a capital da Nova Jerusalém. Mas ele diz que não é só lá, que não vai haver mal, dano algum, não. Ele disse que é toda a terra. Significa que Cristo estará governando toda a terra. Por isso, quem foi fiel no pouco recebe poder sobre 10 cidades, 5 cidades. Por isso, crente vai experimentar. Crente vai experimentar o que é governar, o que é ser governo, o que é ser ministro, o que é ser prefeito. Crente vai experimentar o que é ser sacerdote, o que é ser magistrado, porque toda a terra será governada por Cristo e a sua assessoria é a igreja, a privilegiada, a que subiu no arrebatamento, desce para governar com Cristo. É literal!